E aí galera, tudo bem? Eu sou o Sérgio Gama, trabalho na IBM. Hoje, neste vídeo, eu vou mostrar para vocês como é que eu desenvolvo um chatbot baseado num descritivo de negócio, né? numa ideia, num enunciado aqui, né? Falando de negócio, então a partir do negócio, a partir desse descritivo de negócio, a gente vai desenvolver um chatbot. Eu vou mostrar isso para vocês agora, tá bom? Vamos ver como é que funciona? Olha só, eu vou mostrar para vocês aqui primeiramente o enunciado, né? Então, na verdade, um descritivo de negócio bem simples, né? Óbvio. Aqui uma pizzaria Gama, um endereço, então eu tenho endereço, eu tenho cidade, eu tenho estado. Percebam que eu tenho uma série de informações, né? Dia de funcionamento, horário de funcionamento, forma de pagamento. Eu tenho também aqui uma lista de pizzas que são servidas, né? Daqui muito básico, 3 tipos de pizzas e 2 bebidas. Bem básico, poderia colocar muito mais outras informações aqui, não é o caso. Então a partir disso a gente vai desenvolver um chatbot para responder sobre este negócio, tá bom? E aí eu tenho um descritivo, ou seja, fiz o levantamento, já tenho todo o descritivo que eu preciso e vamos desenvolver um chatbot. Como é que a gente faz isso? Vamos aqui para IBM Cloud, tá? Então vou abrir um browser aqui e vou lá para minha conta na cloudibm.com, tá? Vamos colocar aqui o nosso login. Este cara aqui, ele vai me pedir a senha. Ok? Não quero que salve, não precisa salvar. Perfeito. Eu estou me logando aqui, gente, na IBM Cloud, tá? Eu vou utilizar, óbvio, o Watson Assistant. Então estou com uma conta aqui, deixa eu ver que serviço que eu tenho. Eu já tenho um serviço aqui. Deixa eu ver, o Watson Assistant. Eu vou apagar só para a gente fazer outro. 0. Tá bom? Então eu vou direto aqui para o catálogo. Opa! Vou para o catálogo. E aí vou em AI. Gente, aqui eu tenho uma plataforma com mais de 190 serviços. A gente vai falar só do chatbot. E aí o serviço que eu preciso é o Watson Assistant, que está na categoria AI aqui, tudo bem? Então vamos aqui abrir o Watson Assistant. Perfeito. Nome do serviço, posso até alterar o nome do serviço, não é o caso. Mas vou colocar aqui como último nome, como a parte, né, a final do nome, vídeo. Eu vou colocar aqui em Washington DC, tá bom? É a região onde está o serviço, então eu prefiro que seja Washington DC. Opa, não está saindo Washington. Vamos lá, plano Light, eu não preciso mais do que isso, ele me dá 10.000 chamadas ou mensagens mensais gratuita, né, para sempre, isso é legal. Lógico que eu tenho um plano pago aqui, com os preços, né, que vocês estão vendo aqui, e eu vou dar um create, muito básico, estou criando um serviço, né, isso aqui depois eu vou chamar esse serviço via API, né, na verdade isso aqui é uma API. Então aqui o serviço está criado, e aí a partir daí eu posso abrir meu Launch, o Watson Assistant. Na verdade estou abrindo o Tool, ele me dá uma ferramenta para que eu desenvolva esse chatbot, tá? Então não preciso fazer chamadas de API para fazer criação de intenções, skills e assistência, assim por diante, ok? Vamos dar um Agreement aqui, legal. Ele já vem aqui com o assistente criado, My First Assistant. Eu posso manter isso aqui, tá bom? Eu poderia criar um outro assistente, ou seja, imagina que assistente é aquele funcionário que você está contratando, né? Então eu gosto muito da ideia de falar que é um assistente, né? Apesar da gente ter chamado de chatbot, né? Bot, chat, eu não gosto muito. Eu prefiro dizer que a gente está criando um agente virtual, um assistente virtual. E assistente eu acho que tem muito mais a ver, porque o papel fundamental desse tipo de tecnologia é ser um assistente, é te suportar, te ajudar com algo, tirando informação, te dando informação, te ajudando numa interação de forma virtual através da nuvem, através do computador, né? Aqui, ó, esse assistente, não vou mudar o nome, My First Assistant, tá ok para mim. Eu vou criar um skill, tá bom? Então vou dar um Add Dialog Skill, posso criar um do zero, posso usar um exemplo, né? Eu posso importar, de repente eu já tinha um, eu estou fazendo um import, ou consegui um com um amigo, ou de um outro projeto que eu quero usar como acelerador. Não é o caso, eu vou colocar aqui pizzaria, tá? Legal, o idioma Brazilian português, né?
óbvio, e vou criar um skill, ou seja, eu tenho um assistente, imagina que seria um funcionário, e que skill esse funcionário tem? Ele vai trabalhar na cozinha, ele vai atender telefone, ele vai atender pedido, vai fazer reserva, o que ele vai fazer? Nesse caso, é informação geral, tá? É meio que um cara que vai te dar todas as informações a respeito da pizzaria, lembra aqui do descritivo que eu tenho de negócio. Agora eu vou clicar aqui, gente, ó, clicando aqui em qualquer lugar, eu vou partir para a ferramenta realmente para desenvolver meu chatbot. Então, duas coisas importantes de início, né? Intenção e entidade. Então, basicamente, gente, o que é intenção? Qualquer frase que eu diga, que eu escreva numa interação, pensa numa interação humana, né? Se eu falei bom dia, qual que é a intenção? A minha intenção é saudar uma pessoa, né? Saudar um grupo. Se eu disser, eu gostaria de saber o meu saldo, essa frase inteira, a intenção por trás dessa frase é saber o saldo da minha conta ou da poupança, não importa. Se eu disser, ó, até logo eu preciso ir, essa frase, a intenção é me despedir, tá bom? Então, toda interação tem uma intenção por trás. Na verdade, eu tenho que processar. E aí, falando aqui do Watson Assistant, ele processa essa frase e identifica a intenção. Mas para isso, eu preciso criar essas intenções, eu preciso ensiná-lo. Até aqui, ele não sabe responder nada. Então, eu vou criar aqui uma intenção para fazer esse negócio e aí colocar aqui um chatbot para responder a respeito da Pizzaria Gama, né? Então a primeira coisa que eu vou fazer é endereço. Então tem endereço, pode ser que a pessoa, a gente tem que identificar nessa especificação o que a pessoa pode perguntar, que informação que eu tenho que eu poderia dar. Endereço é uma. E aí eu digo aqui uma variável, não posso ter, eu não coloquei esse cedilha aqui porque não tem acentuação, não tem espaço, isso é uma variável, tá, gente? Ou seja, isso aí é uma palavra-chave que eu estou criando agora, aonde eu vou guardar algum conteúdo. E o conteúdo aqui, neste caso, são as intenções. Essa intenção, na verdade, chama-se endereço. Eu estou colocando esse nome. E agora, eu preciso ensinar o Watson. O que é endereço? Na verdade, ensinar para o Watson como é que as pessoas interagem quando a intenção delas é saber o endereço. Tá bom? Então, vou dar um Create Intent e vou dar alguns exemplos. Exemplo vai ser, por exemplo, aqui, aqui eu tenho acentuação, tenho tudo, tá? Qual o endereço de vocês? Né? É um exemplo, né? Então estou olhando aquele descritivo, falei, pô, se as pessoas forem interagir com o bot, pode ser que ela queira saber o endereço. Como é que ela quer saber o endereço? Algumas pessoas dizem qual o endereço de vocês. Dou um Enter. A pessoa pode dizer simplesmente, me diga o endereço de vocês, tá? Me confirme o endereço da pizzaria. Ou simplesmente, direto, qual a localização? Qual a localização? Pronto, bem simples. Gente, eu preciso de no mínimo 5 exemplos aqui, tá? O Watson ele vai processar para entender, vai criar as regras por trás disso. Eu estou fazendo aqui, se a gente falar de machine learning, eu estou desenvolvendo aqui um classificador, tá? Eu classifiquei, ou seja, eu estou falando de aprendizado de máquina supervisionado. Eu classifico e dou exemplos. Eu ensino, é supervisionado, por isso é supervisionado. Ele não vai aprender por conta própria, tá bom? Eu preciso de pelo menos 5 exemplos. Preciso de todas as variações possíveis como pede endereço? Não. Com esses 5 exemplos, se tiver uma variação interessante, mesmo que a pessoa fale de forma diferente, o Watson ainda assim vai descobrir, tá? Pode ser que eu tenha que fazer pequenos ajustes, isso é inevitável, mas no geral ele vai entender. Eu preciso de mais um exemplo aqui. Aqui me confirma o endereço, me diga, por favor, qual é o endereço de vocês? Tudo bem? Então, eu tenho 5 exemplos, acabou, ele já salva, que eu não preciso me preocupar com salvar. Coloquei aqui uma intenção chamada endereço, poderia ter colocado descrição, imagina que eu tenho um chatbot que tem 200 intenções, 60 intenções, é legal colocar uma descrição até para saber pela descrição, né, e você tem um espaço maior para descrever, ó, essa intenção é para o caso dos usuários ou cliente querer saber a respeito, blá blá blá, né? Aí você escreve. Então, no caso aqui não precisa salvar, basta eu voltar aqui nessa setinha, já tem uma intenção. Tudo bem? Vamos colocar mais uma para a gente ver como é que funciona esse negócio? E aí eu vou colocar assim, forma de pagamento, né? Então eu vou colocar aqui, ó, forma
que é uma informação que eu tenho lá no descritivo. Vou colocar desse jeito, tá vendo? Ó, sem acentuação, não tem espaço, eu coloquei underscore. De novo, vou colocar aqui um exemplo, né? Na verdade, create intent, na descrição não quero. Qual a forma de pagamento? Vocês aceitam cartões? Pagamento só em dinheiro? Ok? Posso pagar como? O que vocês aceitam? Uma forma de... Pessoal, percebam que eu não estou colocando abreviações aqui, eu estou colocando um português correto. Mesmo que eu coloque abreviação, o Watson vai entender, tá? Então, a minha dica sempre é coloque aqui um português correto aqui, tá? De forma que quem for dar manutenção, quem for trabalhar dentro desse seu assistente, entenda o que você estava querendo dizer. Não se preocupe com gíria, essas coisas, porque se tiver gíria no meio, abreviação, o Watson vai entender, tá bom? Então eu tenho 5, eu tenho 2 intenções. Então, basicamente é isso. Eu posso agora, então eu poderia ter 10, 20, né, 30 intenções baseado naquele descritivo que está aqui, tá? A pessoa pode perguntar quais os dias que funciona, se funciona na segunda, qual o horário de funcionamento, que mais? Pode perguntar os tipos de pizza, assim por diante, tá bom? Ok, voltei para cá. E aqui, ó, vamos em entidade, até para mostrar para vocês como é que funciona a questão de entidade, né? Então, eu vou dar um create entity. O que é entity, gente? Pensem o seguinte, intenção, a frase que eu falei, não importa o tamanho dessa frase, o Watson vai identificar intenção. É uma das coisas que a gente acabou de configurar algumas. Agora, entidade o que eu tenho de palavras-chave dentro dessa frase. Então são 2 processos. O Watson pega a frase inteira e tenta identificar a intenção, tá bom? Baseado na classificação que a gente deu, e aí todo o modelo que ele criou com as regras, ele tenta identificar se existe alguma intenção que se encaixa essa frase, ok? Aí o segundo processo tem alguma palavra-chave? Então, eu posso dizer, eu quero o saldo da minha conta corrente. Então, eu quero o saldo da minha conta corrente é a frase. Ele pega a frase, ele entende que a intenção por trás dessa frase é saber saldo, e aí na entidade ele vai ver se tem alguma entidade importante dentro dessa intenção. Então, ele vai ver que é conta corrente, isso é uma entidade importante, ou seja, eu sei que ele quer o saldo e do que? Da conta corrente. Então, eu consigo ser muito mais específico e direto na resposta. Aqui, eu vou criar pizzas, ou coberturas, né? Tá bom? Eu vou criar as entidades coberturas. Eu sei que eu tenho aqui, nesse descritivo, aqui, ó, coberturas 3, né? Mussarela, portuguesa e calabresa. Então eu vou criar aqui, ó, coberturas eu tenho mussarela, portuguesa, calabresa, tá bom? Eu tenho 3 coberturas, beleza? Perfeito, eu poderia colocar sinônimos, tá? Então mussarela tem, eu já vi gente chamar de, eu quero uma branca e uma portuguesa, tem gente que fala que é a branca. Queijo, pode ser que queijo seja sinônimo de mussarela, se a pessoa falar eu quero uma de queijo, é mussarela. Então aí você pode colocar aqui sinônimos, tá? A outra coisa importante aqui é o fuzzy match, então se a pessoa escrever mussarela com C cedilha, ele vai entender, porque o fuzzy match significa que ele vai permitir que a pessoa escreva pelo fonema e não de forma gramaticalmente correta. Então, Sérgio com J é Sérgio, Sérgio com Y é Sérgio e assim por diante, tá bom? Então, muito mais a questão do fonema do que gramaticalmente ou a questão ortográfica está correta, tá bom? Vamos lá? Então eu criei aqui, também não preciso salvar, né? Já criei aqui uma lista chamada coberturas, né? Então calabresa, mussarela. Gente, entidade, a gente poderia falar assim, cidades, né? Posso colocar cidades? Sim, mas cidades tem centenas e milhares de cidades aí.
não é, a gente não vai usar essa estratégia para colocar, tá? Porque eu teria que dar manutenção, colocar aqui uma lista enorme de cidades, então não é o caso. Mas listas bem definidas, que não sejam tão dinâmicas, eu coloco aqui, coloco o nome da lista, né? Entenda a entidade como uma lista, e aí eu coloco os itens dessa lista, tá bom? Vamos lá, como se fosse um array, né? E aí, gente, então, o que o meu Watson Assistant entende? Duas perguntas a respeito de endereço, a respeito de que forma que a gente pode pagar, e eu tenho também as entidades de cobertura, tá bom? E aí eu vou no diálogo. Aqui no diálogo é para dar resposta, então ele está entendendo algumas coisas já, né? Só que eu não tenho resposta para isso. Vamos dar um create dialog e agora eu vou começar a responder. O Watson de cara coloca dois nós, né? Um para welcome, né? Seja bem-vindo, né? Então é uma palavra-chave que ele usa aqui para ver a condição. E aí no caso de começou a interagir com esse nosso assistant, ele vai dizer: olá, como posso te ajudar, né? E aqui, ó, se a gente olhar em outros casos, é o último nó, o último node, quando ele passou por todos esses nodes, não entendeu que você ou não tem uma intenção, não tem uma condição que seja verdadeira, nenhuma foi verdadeira, ele cai na última, tá? Também uma palavra-chave, anything else, e aí eu tenho a resposta do assistant, nesse caso desse nosso assistant, eu não entendi, você pode tentar reformular a frase, você pode reformular a sua afirmação. Por que eu tenho mais de uma? Porque eu posso colocar uma variação de respostas para a mesma pergunta. Para não ficar chato, para humanizar um pouco, ou seja, eu faço uma pergunta, ele me responde. Se eu fizer de novo, ele me responde de outro jeito. Basicamente é isso, tá bom? Neste caso aqui no if else, ele vai, cada vez que ele não entender, ele vai pegar uma dessas frases, está aqui embaixo, ó, dizendo que é sequencial. Então ele pega a primeira, depois a segunda, a terceira, volta para cá. Primeira, segunda, terceira, eu posso colocar randômica. Então pegue qualquer uma e responda. Vamos criar aqui, gente. Posso fechar aqui nesse X e aqui eu vou criar um nó aqui embaixo. Os nós, esses nodes, tem que ser entre o primeiro e o último, sempre, tá? Então estou criando embaixo do bem-vindo aqui, ó, tá? Ele já abriu a caixinha aqui e aqui eu vou colocar aqui para eu saber que neste node aqui, ó, para ficar bem definido, visual, eu estou tratando a questão do endereço. E aqui é a condição. Para ele parar nesse node e processar esse node, eu vou dizer, ó, dá uma olhada aqui, ó, intents, e eu quero que você olhe a condição endereço. Então, se, né, if for endereço, aqui é um pouquinho de programação, né, lógica, né? Então, estou usando uma lógica do seguinte, aqui é uma condição. If endereço, então ele vai entrar aqui. Legal? E aqui vou responder com texto, dizer o seguinte. Pois não. Ficamos... E aí eu vou olhar o endereço aqui, gente. Ó. Tem que responder isso aqui. Ó, copia. Ok? Copia aqui, joga para cá. Ok? E aí posso dizer em São Paulo, né? Não sei se é o caso, mas em São Paulo. Tá bom? Então ele pode perguntar qual é o endereço, qual a localização, onde vocês ficam. Então, pois não, ficamos. Então estou respondendo independente da forma que ele perguntar. Legal? Já está salvando, não preciso me preocupar com salvar. Fecho aqui. E aqui a gente vai criar um outro nó que pode ser antes desse endereço, depois do endereço. A ordem não tem problema. Por quê? Ele está olhando uma condicional. Então se eu colocar despedida para depois colocar saudação, não tem problema nenhum. Eu vou colocar aqui abaixo desse cara aqui. E aqui eu vou dizer que aqui é forma de pagamento, tá bom? Forma de pagamento, a condição eu vou colocar aqui, eu posso escolher aqui que eu vou usar intenções, entidades ou uma variável, eu poderia criar uma variável de contexto, eu quero usar intenções, que intenções que tem? Forma de pagamento. Então se for forma de pagamento, entra aqui, e aí eu vou dizer, independente, vocês aceitam um cartão de crédito, eu posso pagar só com dinheiro, como é que eu pago? Não importa, eu tenho que dar uma resposta para qualquer uma dessas variações. Então eu vou falar assim, nós aceitamos os cartões Amex, Visa, e Mastercard. Ou você pode pagar com dinheiro.
Pronto, independente de qualquer pergunta, você aceita só dinheiro? Você aceita cartões de crédito? Como é que eu posso pagar? Quais são as formas de pagamento? A resposta é essa daqui, beleza? Fechou? O que eu vou fazer é o seguinte, então, tá? Eu tenho aqui agora, como vocês podem ver, eu tenho aqui a primeira, que é o Welcome, depois eu trato o endereço, trato forma de pagamento e em outros casos. Meu chatbot muito simples, baseado neste contexto aqui, eu tenho resposta para duas coisas. Aí eu vou implementando, aliás, sugestão, né? Comece de forma, faça um roadmap, coloque as coisas mais simples, mais diretas, aquilo que você imagina que vai ser mais perguntado, talvez, eu estou imaginando que seja isso, coloca no ar e vai implementando. Eu posso voltar aqui e colocar outras intenções, tá bom? Aqui a gente pode testar, tá bom? Então eu tenho um try-it aqui, ó. E aí ele já começou, ó. Olá, como posso te ajudar? Aí eu posso começar assim, ó. Cara, qual o end de vocês, ó? Estou colocando abreviado e estou falando de uma forma diferente. Pois não, ficamos na rua 21, 345, tudo bem? Então, olha só. E aí eu posso continuar, né? Então, sei lá. Posso fazer uma pergunta que não tem nada a ver, né? O dia bonito, né? Ele fala, não entendi, tá bom? Se eu falar, porque ele caiu na última, não, nenhuma condição foi verdadeira. Se eu falar assim, vocês, eu falei, não, tá, vamos falar assim, vocês, como pagar, aí, vamos ver se ele entende isso aqui, cara. Nós, você entendeu, como posso pagar aí? Eu não ensinei isso, ele entendeu que é forma de pagamento. Nós aceitamos os cartões Amex, Visa e Mastercard. Ou você pode pagar com dinheiro. Gente, é básico esse vídeo. Então, basicamente, a partir de um descritivo de negócio ou um enunciado, né, estou aqui com toda a descrição de um negócio, uma descrição super curta, eu parti de lá e comecei a implementar o meu chatbot. E lógico, eu tenho que colocar muito mais outras coisas, né? Tipo de pizza, bebida, assim por diante. Mas eu acho que isso aqui já deu para ter uma ideia de como se faz isso. Eu estou aqui com o chatbot. No próximo vídeo eu vou mostrar como é que eu faço o deploy disso, né? Como é que eu coloco isso dentro de uma aplicação, tá bom? Então a gente fez o primeiro passo aí, que é o desenvolvimento do Assistant baseado em intenções e entidades e o diálogo para responder e olhando a partir de um descritivo de negócio. Perfeito? No próximo vídeo eu faço um deploy e a gente usa este Assistant num deploy e aí vocês podem implementar outras intenções e entidades. Valeu? Até mais, até o próximo vídeo.